Bom dia, povo brasileiro. Hoje é dia do trabalhador, a gente aqui está comemorando nosso dia do trabalho, trabalhando. Então esse aqui é o nosso bloco V8. As inspeções que a gente está fazendo nele em todo ele. Então existem retrabalhos que a gente faz em todos os cilindros. O principal problema que a gente encontra nos cilindros são areia, que a gente chama de burn sand. Então são as galerias que elas devem ser retrabalhadas internamente. Tem que ser tirada as areias que ficam dentro da galeria. Também existem essas pocket que nós chamamos, que normalmente ficam veiamento, né? São aqueles corfins que ficam lá, a gente precisa retirar eles também. Algumas vezes aparecem também excesso de material, precisa ser tirado também. Nos cilindros, o principal problema que a gente encontra realmente são as areias, que são os burn sands. Então a gente precisa retrabalhar todas as paredes onde existem. Ali dá para perceber que já foi uma área que foi retrabalhada. Foi tirada toda a parte onde existia areia queimada, né, o burn sand. Outra região que a gente encontra problema são na parte superior, são as galerias. Nessas galerias, o que a gente encontra de problema? Excesso de material na parte superior e também olhando na parte interna, nessas partes que são os cantinhos. Às vezes fica o material, precisam ser retirado também. Granalhas, muitas vezes a gente encontra aqui, interior de uma das galerias. Outra região que a gente observa também é essa galeria central. Muitas vezes é necessário que seja retirado material da parte interna dela. Nós já pegamos essa galeria trancada. Então, quando acontece isso, precisa ser retrabalhado. Todo quanto é tipo de problema que existe aqui também precisa ser retirado. São burn sands, excesso de material. Na parte interna, também observando aqui, ó, ali existia um corfim que foi retirado também. Na parte... Essa aqui é a parte frontal, um problema bem que vem acontecendo com muita frequência. Essa peça tá legal, mas muitas delas existe areia, problemas com a pintura aqui nessa facezinha. São problemas bem minúsculos que a gente precisa estar olhando com bastante critério. Então tem que olhar aqui, ó. Deixa eu ver se aqui. Ali onde tá focando ali é um probleminha que precisa ser retirado também. Às vezes dentro dessa bomba d'água fica um problema que fica trancada, né? Então também precisa ser retirada. Aqui essa galeria, às vezes ela tá trancada, às vezes existe esse veiamentozinho que tem ali, ó. Muitas vezes ele é muito grande, né? Precisa ser retirado também. Olhando na outra face, essa aqui é a face traseira. Então precisa dar uma boa olhada dentro desses furos, se não existe. Muitas vezes a gente já pegou furo dentro do furo, né? Então isso aí, se acontecer, tem que refugar a peça. Olhar muito bem dentro dessas galerias, se não existe veiamento, se não existe excesso de material. Olhar também com um espelho, tem que olhar na parte de baixo dela. Aqui na parte do cárter, muitas vezes fica um sobremetal, um excesso de material que precisa também ser retirado. Então essa parte tem que ser vista com um espelho. Antes, o pessoal estava fazendo a inspeção dessa maneira, né, com os blocos todos no chão. Então ficava muito difícil, né, ergonomicamente falando,
olhando a posição, olha só, ele precisa ter que estar se debruçando sobre a peça. Isso estava gerando muitas dores nas costas aí da rapaziada, né? Então a gente teve uma ideia de levantar a peça, colocar em cima do pallet, e com isso a gente ganhou em qualidade também, porque a gente consegue observar toda a região da peça, fazendo um 360 nela aqui, praticamente completo, né? Então, para quem vem aí, os próximos que vem, a gente já deixou essas melhorias aí. Espero que tenham boa sorte aí também. Outra coisa que a gente pediu para o pessoal da Scania, a gente tinha muito problema, ainda está tendo, com as maquininhas. Essas maquininhas, a bateria dela tem a vida útil muito curta. Então, a cada 2 ou 3 peças que a gente retrabalha, é necessário fazer a substituição dessa bateria. Aí eu pedi pro Francisco da Scania para ele providenciar essa máquina com cabo. Essa máquina, ela ergonomicamente, ela é mais leve do que a outra e não existe esse problema com a bateria, né? O cabo ligado lá. É claro que tem esse contratempo do cabo, né? É um pouquinho incômodo com relação a isso, só que não existe mais problema de falta de bateria. É isso aí, rapaziada.